Vamos iniciar então com algumas definições básicas sobre redes de computadores. Primeiro, o que é uma rede de computadores? Então, conceito. Uma rede de computadores é uma estrutura que permite a comunicação entre dois ou mais dispositivos computacionais independentes, ou seja, que não necessitam da rede para funcionar. Se eles não necessitam da rede para funcionar, então por que conectamos eles em rede? Basicamente para duas coisas. Para realizar o compartilhamento de dados, ou seja, transferência de arquivos, transferência de bytes entre esses dispositivos, ou um desses dispositivos possui algum recurso que ele deseja compartilhar com os outros equipamentos através, então, da utilização da rede. Isso permite o desenvolvimento de uma série de aplicações, como navegação na internet, envio de e-mails, comunicação de voz, de vídeo, assistir vídeos, realizar videoconferência, realizar transações de comércio eletrônico, transações bancárias e assim por diante. Ok, mas como um computador entra em rede? Bom, um dispositivo computacional, um computador, ele vai entrar em rede. Para ele poder entrar em rede, ele precisa ter então uma interface de rede, uma placa de rede. Essa placa de rede pode ser com fios, pode ser sem fios e assim por diante. Assumindo que seja uma placa de rede com fios. Bom, então vai existir um fio, um cabo, né, conectado nessa placa de rede, e a outra ponta do cabo vai estar conectada então num outro dispositivo. Bom, analisando essa imagem, a gente vê que existem basicamente dois tipos de aplicação que nós acessamos a partir de um computador. As aplicações que são as aplicações internas, aqui eu chamei de empresa, né, e as aplicações da internet. As aplicações internas são compartilhamento de arquivos, acesso a banco de dados, acesso a sistemas internos, né, e são realizadas em uma rede local, ou seja, na rede dentro da instituição. E as demais aplicações, como navegação na internet, e e-mail e essas coisas, elas todas utilizam então a internet. Então, nós temos dois tipos de acesso quando utilizamos redes. Os acessos internos, né, a troca de informações, troca de dados interna, e a troca de dados com a internet. Então, como isso acontece? Como nós conseguimos acessar essas aplicações? Então, como eu falei, nós temos um cabo, né, considerando redes cabeadas. Nós temos um cabo, então, que está conectado na placa de rede do computador e a outra ponta está conectada num equipamento de rede. Que equipamento é esse? Pode ser um concentrador, que nós chamamos de hub, ou um comutador, que chamamos de switch. Atualmente, a grande maioria das redes utiliza switches. Então, vamos considerar que seja um switch. Então, uma ponta do cabo conectada no computador, a outra ponta do cabo conectada em uma porta do switch. Todos os computadores da empresa ou do local, da instituição, estão conectados, então, a uma porta de um switch. Isso cria a rede local, a rede da instituição. Essas máquinas, elas conseguem trocar informações entre elas através, então, desse equipamento de rede, através desse switch. O switch recebe as informações por uma porta e repassa essas informações, então, para a porta adequada para que chegue até o destino. Bom, temos muitos equipamentos, muitas máquinas, né, muitos computadores em uma determinada instituição. Como fazemos para ligar todos esses equipamentos em switches? Nós podemos, então, conectar um switch em outro switch, né, formando, então, uma estrutura de switches conectados, então, a todos os equipamentos. O importante é que vocês saibam que todo computador está conectado a um desses dispositivos, a um desses equipamentos, e isso forma, então, a nossa rede local para acessar os sistemas e dados de dentro, por exemplo, aqui no desenho, né, de dentro da empresa. Tá, e a internet, como é que funciona? Bom, também em uma porta de um switch existe um equipamento que faz a ligação da minha rede local com a internet. Esse equipamento se chama roteador, né? Então ele é a porta de entrada e de saída de pacotes, né, de dados entre a minha rede interna e a internet.
Então esse equipamento ele possui duas interfaces de rede, né? Uma que vai estar conectada no switch interno, né? E a outra interface de rede que vai estar conectada na internet. Como é que funciona isso? O provedor de acesso, que me fornece acesso à internet, quem eu contratei para poder acessar a internet, vai me disponibilizar um meio físico. Pode ser uma fibra óptica, pode ser um par trançado telefônico, pode ser um cabo coaxial. Então, um meio de transmissão que vai então chegar dentro do prédio, dentro da empresa, dentro da instituição. Esse meio será então conectado a uma porta do roteador e a outra porta então conectado ao switch da rede interna. Então, somente através do roteador é que os computadores da rede local vão conseguir acessar a internet. Todos os dados têm que passar pelo roteador. Então, forma essa estrutura. E essa é a estrutura básica da internet, ou seja, a internet nada mais é do que um conjunto de redes locais, de computadores interconectados através de switches. Na ponta de cada uma dessas redes existe um dispositivo, um equipamento roteador, e esses roteadores estão interconectados então através de uma nuvem, que é a nuvem dos provedores de acesso. É a interconexão desses roteadores é que permite que um computador do Instituto Federal, um computador de qualquer local, consiga acessar um computador, por exemplo, do Google, um computador da Microsoft e assim por diante. Então, a internet nada mais é do que a interconexão de roteadores de instituições, de empresas residenciais, através, então, de uma estrutura disponível pelo provedor de acesso. Então, as operadoras possuem as conexões, né, entre esses roteadores, formando a nuvem. Aqui eu coloquei como exemplo o backbone da Rede Nacional de Pesquisa, da RNP. Então, aqui nós temos o mapa, né, dos estados do Brasil e como é feita a conexão desses estados através, então, de cabos de fibra. Assim como a Rede Nacional de Pesquisa possui esse backbone, os provedores de acesso, cada um possui a sua estrutura, seu backbone. Existem em alguns pontos as conexões internacionais, ou seja, quando nós queremos falar com alguma rede, algum servidor que está fora do Brasil, está no exterior, né, a nossa conexão segue por esse backbone e em algum ponto desse backbone entra por cabos, fibra ótica, são cabos de fibra que são enterrados no fundo do oceano, que levam então a nossa conexão até outros países. Nós podemos então classificar as redes de acordo com a área de abrangência delas. As redes locais, ou Local Area Networks, são as redes que estão dentro do prédio da instituição, dentro da residência. Essas redes elas são definidas como todos os equipamentos que conseguem se comunicar através então dos equipamentos computadores, através dos switches. Então essa é a minha rede local. Com uma área de abrangência um pouco maior, nós temos as redes metropolitanas. Um exemplo de uma rede metropolitana são os provedores de acesso através de cabo. Esses provedores possuem então esse meio, né, o cabo coaxial, que é compartilhado por bairros inteiros dentro de uma cidade. Então, tu cria uma rede de abrangência metropolitana, né, Metropolitan Area Network. Um exemplo de rede metropolitana sem fio é o padrão IMAX, né, que é uma forma de acesso a uma rede metropolitana através de dispositivos então sem fios. E as redes de longa distância, que são as Wide Area Networks, que na realidade são conexões entre redes locais, ou seja, imaginando que eu tenho uma matriz e uma filial, eu posso realizar a conexão da rede local da matriz com a rede local da filial através então de um link WAN. Algumas tecnologias de WAN são Frame Relay, ATM, MPLS, etc.